Olá, pessoal. Eu sou a Marcela, professora de linguagens do curso Explica. E a gente vai para a nossa terceira aula de semântica, que é variação linguística. O que seria variação linguística? A gente tem que entender que a língua ela faz parte de um movimento comum e natural, ela passa por vários processos que varia por diversos fatores. Nós vamos estudar quais são os fatores que fazem essa alteração na língua. Então, há quatro tipos de variação linguística: a variedade regional ou geográfica, a variedade histórica, a variedade social, a variedade situacional ou de estilo. A gente coloca aqui as duas formas quando aparece, porque na prova pode ser que apareça regional ou geográfica. Tudo bem? Vamos agora observar as diferenças, tá? A variação regional ou geográfica, aquela que demonstra a diferença entre as falas dos habitantes da mesma região do mesmo país. Então, a gente tem, por exemplo, como está aí, tangerina, bergamota e mexerica. A gente tem outros exemplos, como mandioca, aipim, macaxeira. Tem exemplos de pronúncia também, de alguns lugares, né, que fala porta e porta. Então, a variação linguística, ela abrange as falas, né, dos habitantes do mesmo país, de regiões diferentes, ou então até o vocabulário de certas palavras. A variação histórica, pelo próprio nome, né? Você observa que ela tem uma mudança em três sentidos, nas palavras que deixaram de ser utilizadas com o passar do tempo. Então, tem palavras que a gente não usa mais, né? Os avós utilizavam, já a gente já não usa. No vocabulário próprio, entre diferentes faixas de idade. Então, você percebe que uma pessoa poderia ser um brotinho, um pão, e hoje a gente não usa mais essa expressão para se referir a uma pessoa bonita. É um vocabulário muito antigo. Aí a gente tem a terceira forma, que é nos acentos gráficos ou grafemas, que entraram em desuso. No acento gráfico, por exemplo, a gente vai dar um exemplo clássico de ideia, não tem mais esse acento. Linguiça, não tem mais o trema. E a gente também tem algumas palavras que antigamente se escrevia totalmente diferente. A gente hoje observa é, alguns anúncios antigos e vê, por exemplo, farmácia com PH, que antigamente se escrevia farmácia com PH e hoje está a forma normal de F. Né? O som era de F, mas se escrevia com PH. Então, a gente observa aqui na explicação que as palavras deixaram de ser utilizadas com o passar do tempo, vocabulário próprio entre as diferentes faixas de idade. Então, você tem o seu avô, né, que nasceu em certa época e você nasceu em 2000, 2002, 2003, já não faz o mesmo emprego das palavras. A gente observa a tirinha, que está a evolução da língua, 1940 até 2010. Você vê que a mesma situação que eles estão, né, paquerando, mas o vocabulário usado é totalmente diferente. Né? Se você observar no primeiro, ele já chama de vossa mercê. Lá no 1980 já foi direto. Posso te falar uma coisa? Em 2010, tá? Se liga, mina. Então, o vocabulário foi alterando. Vossa mercê é um exemplo clássico que se chamava vossa mercê, depois vós mercê, depois você, e hoje já se usa só o ser, né? Tanto na escrita quanto na fala. A variedade social já é uma variedade que tem a ver com a educação, com a profissão das pessoas, tá? E as variedades, dentro dessa variedade social, existem níveis, né? Então, um nível fonológico, que é né, a fala. Então, plantar em vez de plantar, bom em vez de bom, problema em vez de problema, bicicleta em vez de bicicleta. Existem regiões que várias pessoas falam da mesma forma. Essa variedade social aconteceu porque um vai falando, o outro vai falando, eles acham que é o tal correto. E existe também o nível morfossintático, que já como se fosse um errado, um plural errado, um conjugal adjetivo errado. Então, 10 real em vez de 10 reais. Eu vi ela em vez de eu a vi. Eu trouxe em vez de eu trouxe. A gente fumou em vez de nós fomos. Então, essas variações acontecem por conta da educação, né, da esfera social que a pessoa está, ou até da profissão da pessoa. A variação, a variedade situacional ou estilo, vocês podem observar depois que em algumas questões aparece variedade estilística, variedade de estilo, ela ocorre por conta das situações formais e informais.
Nessa variedade, há o uso das gírias, dependendo da situação. Então, vai ter o uso da gíria em situação informal, né? Então, as gírias são aquelas expressões populares usadas em determinado grupo. Então, as gírias do surfista, a gíria do funkeiro, a gíria do sambista. Olha o exemplo que está aqui. Você observa as duas situações, se você observar a mesma pessoa, tá? Senhoras e senhores, aceitemos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos já conhecido por todos. Então, olha o vocabulário que ele usou e o ambiente onde ele está. No segundo exemplo, é a mesma pessoa e ele fala com os amigos, cara, vamos cair na real, a testemunha só enrolou. Então, essa variedade aqui é a situação onde ele está. Ele não poderia falar com os advogados da mesma forma que ele está falando com os amigos. Então, dependendo do contexto, da situação que o falante está, ele vai usar uma determinada linguagem, né? Aqui a gente focou em formal e informal. Não temos como fugir e não abordar a linguagem formal e não formal, tá? Com a família e os amigos, utilizamos a linguagem mais descontraída, ou seja, uma linguagem informal. Em outras situações mais sérias, a linguagem tem que ser mais cuidada, ou seja, uma linguagem formal. Assim, a gente conclui que os diferentes contextos sociais exigem diferentes linguagens, como a gente observou. Ele estava num tribunal, então ele usou aquele vocabulário. Se ele está no bar com amigos, ele usa outro tipo de vocabulário. Quais são as características da linguagem formal? Né? Muitas vezes vista como linguagem culta. Utilização rigorosa das normas gramaticais, quer dizer, a norma culta, então a gente vai conjugar os verbos corretamente, a gente vai conjugar os verbos de acordo com o sujeito, a gente vai empregar o adjetivo corretamente, se o adjetivo o substantivo estiver no plural, o adjetivo também fica no plural, pronúncia clara e correta das palavras, tá? A gente não pode falar problema, a gente vai falar tudo certinho. Utilização de vocabulário rico e diversificado, registro cuidado, prestigiado, complexo e erudito. Então, a gente vai ter que registrar. Na hora que a gente vai escrever, a gente tem que escrever de uma forma correta. Situações de uso da língua formal. Aí tem várias situações, tá? Podem ser mais que essa. Discursos públicos, políticos, sala de aula, palestra, reuniões de trabalho, entrevista de emprego, cartas, né? Que você tem que escrever para algum lugar mais, né? Em busca de emprego, uma situação mais formal. As características da linguagem formal fogem totalmente do outro exemplo. Despreocupação relativamente ao uso de normas gramaticais, vocabulário simples, expressão popular, coloquialismo, aí entra as gírias, utilização das gírias, palavrões, palavras inventadas, gestos e uso de palavras abreviadas, se, pra, tá. Situações de uso, quando a gente usa a linguagem informal ou a linguagem coloquial, conversas cotidianas, mensagens de celular, chat na internet, a gente tem um exemplo ali em cima, tá? Pode parar de caô, então você não vai falar dessa forma com o seu chefe. Estou muito bolada hoje. Você chega no escritório, né? Você está meio calado, aí seu chefe te pergunta: oi, tudo bem? Como é que você está? Estou muito bolada hoje. Você não vai falar assim, porque é a situação onde você está. Agora vamos conferir esses conceitos em exercício, tá? Não sei se vocês conseguem observar a tirinha do lado. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora. Por que eu não fiz a lição de casa hoje? Então, a linguagem da tirinha revela. Vamos checar qual seria a resposta correta. A, pela linguagem, pelo tipo de linguagem usada pelo Chico Bento, eles não conseguem se comunicar. B, evidenciamos um uso culto da linguagem, visto que eles, personagens, são estudantes e professor. Expressões como pro que, num, arguma, devem ser banidos da língua em qualquer situação. Letra D, a fala de Chico Bento faz o uso coloquial da linguagem, motivada por diversos fatores, regional, escolaridade, idade, financeiro, etc. Letra E. Não há nenhum tipo de problema com a linguagem usada por Chico Bento, podendo ser utilizadas também em trabalhos escolares, requerimentos, etc. Então, qual seria a alternativa correta? Vamos pensar um pouquinho, vamos conferir. Então, a fala de Chico Bento faz uso coloquial da linguagem, motivada por diversos fatores. Mas por que não pode ser a letra A?
Porque aqui na letra A já fala, eles não conseguem se comunicar, e eles estão se comunicando, a professora o entende. Letra B, evidenciamos um uso culto da linguagem. A gente não observa o uso culto da linguagem pelo personagem Chico Bento, né? Da professora a gente nem pode excluir, mas por ele a gente não vai aceitar essa resposta B. A C, pro que, num e argum, nenhum momento a gente fala que está errado. É a situação, né, do falante. Não deve ser banido da língua em qualquer situação? Não. Tá? Então, também não pode ser assim. A letra E, não há nenhum tipo de problema com a linguagem dele, podendo ser utilizada em trabalhos escolares, requerimentos? Não. A linguagem informal, não culta, a gente não pode usar nessas situações. Agora, essa aqui é uma chargezinha, tá? Aí tem que observar como está escrito, quando é hora de comer, nós come, quando é hora de beber, nós bebe, quando é hora de dormir, nós dorme, quando é hora de amar, nós ama, como é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Letra A. Que variedade linguística o personagem da imagem acima usou para se expressar? Qual variedade? Lembra que a gente viu que são 4, geográfica, histórica, social ou situacional. Letra B. Observando bem a imagem, indica pelo menos 2 motivos que contribuem para que o personagem fale dessa forma. Quais seriam os 2 motivos, olhando a imagem, para ele falar dessa forma, desse jeito? Qual seria a variedade linguística? Então, seria a variedade social, porque a variedade social tem a ver com a educação, até com a profissão da pessoa, o nível de escolaridade que ela tem. Então, quando a gente observa, quais são os 2 motivos que contribuem para ele falar assim? Então, seria o fator regional, a região. Então, você pode observar que ele não é uma pessoa que mora na cidade. E o fator escolar, né? A gente pode dizer também que ele não teve um grau de instrução bom. E a gente observa até que o Facebook, como está escrito do jeito que fala, né? Facebook. Mais uma. Vamos observar a última questão. Onde ides? Há alguma vilania que ainda não tenhais praticado? A mãe fala para o Calvin. Não me julgais mal, não sei aonde vou. O mais inconstante vento tem um destino mais certo que o meu, mas estou decidido a deixar este lugar. Logo terei notícias do que pretendes, segui vosso caminho, é o que farei. Por que você não muda para um programa onde os atores falem língua de gente? Nos 3 primeiros quadrinhos, a linguagem utilizada é mais formal e no último mais informal. Assinale a alternativa que traga primeiro uma marca de formalidade e depois uma marca da informalidade presente no quadrinho. Então, a gente vai observar que a gente tem que ter 2 marcas, né? Uma formal e uma informal. Então, a gente tem a letra A, vilania e vosso, B, vós e você, C, estou e você, letra D, tenhais e seguir, e letra E, notícias e fale, observando que é nessa ordem, tá, gente? Formalidade, depois informalidade. Então, qual seria a alternativa correta? Vamos conferir? Vós, bem formal, e você, que é informal. Então, isso seria as 2 marcas que apresentam uma tirinha. Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer o exercício, tá? Que vai estar lá selecionado para você. Tudo bem? E a gente se vê na próxima.